Ele não usava terno, não tinha uma fortuna, ele tinha apenas uma caixa de ferramentas e coração que nunca desistia. Em uma pista escaldante, o jato de bilionário estava parado e ninguém conseguia consertá-lo, ninguém, exceto homem. O que começou como reparo desesperado se transformou em momento que o mundo jamais escucharía. Fique conosco, porque isso não é apenas sobre motores e metal, é sobre como o amor pode pulsar quando você menos espera. Mecánico negro enfrentó olhares de desprezo ao chegar para consertar o jato de bilionário. Minutos depois, ela surpreendeu o mundo inteiro. Risadas ecoaram pelo hangar quando Marcus Jennings estacionou sua vela caminhonete na pista particular do Aeroporto Internacional de Westlake. A través das janelas de vidro temperado do terminal VIP, executivos internos impecáveis trocavam olhares de descrenca e zombaria enquanto o mecánico negro de 30 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho, descarregava sua caixa de ferramentas surada. E esse é o especialista que chamaram para o jato da Sra. Evans? Perguntou Richard Hastings, diretor de operacos da Evans Aerospace, sem esconder seu desdém. Achei que tivessemos pedido o melhor técnico da região, não alguém que parece ter saído de uma oficina de beira de estrada. Marcus ouviu o comentário, mas manteve sua dignidade intacta. Isso não era novidade em sua vida. O que ninguém sabia era que aquelas mãos haviam salvado mais aeronaves de luxo do que todos os técnicos certificados daquele aeroporto juntos. 15 anos reparando jatos executivos, 4 prêmios nacionais por excelência técnica e, ainda assim, seu rosto causava mais impacto do que seu currículo. O jato da Sra. Evans precisa decolar em 2 horas, disse o supervisor da pista, mantendo uma distância calculada. Nossos técnicos não conseguiram identificar o problema. Se o senhor não consertar a tempo, vamos chamar a equipe de Atlanta. O Gulfstream G650 reluzia sob o sol da manhã como uma joia imaculada de $65,000. Ao se aproximar, Marcus notou olhos o seguindo pelas janelas do terminal, olhos críticos, olhos duvidosos e par de olhos que se destacava. Observadores, calculistas, intrigados. Deixe-o trabalhar, uma voz feminina ordenou, cortando o silêncio como uma faça. Alexandra Evans, de 43 anos, CEO da Evans Aerospace e proprietária do jato, atravessou a pista com passos determinados. Seu elegante terno azul marinho contrastava com seu cabelo castanho impecavelmente arrumado. Ela não olhou para os executivos, apenas para Marcus. Quanto tempo o senhor precisa? Depende do problema, senhora. Marcus respondeu, sustentando o olhar dela sem hesitação. O senhor tem uma hora. Alexandra respondeu, verificando seu relógio de pulso, que valia mais do que o salário anual de Marcus. Me impressione. Enquanto os executivos retornavam ao conforto do ar-condicionado, Marcus abriu o painel de acesso principal e imediatamente compreendeu a gravidade da situação. O sistema de pressurização apresentava uma falha catastrófica que os técnicos anteriores haviam confundido como simples problema elétrico. Se o jato decolasse naquela condição, a cabine despressurizaria a 45,000 pés, matando todos a bordo. Suas mãos se moveram com precisão quirúrgica enquanto ele começava a trabalhar. Ninguém percebia que ele não estava apenas fazendo reparos, ele estava salvando vidas. Pelo canto do olho, ele notou Alexandra Evans observando atentamente a través do vidro, seu olhar diferente de todos os outros. Não era desprezo, era reconhecimento. 30 minutos depois, o problema estava resolvido. Marcus fechou o painel, limpou as mãos em um pano gasto e começou a recolher suas ferramentas. Seu trabalho estava feito. Agradecimentos não seriam necessários, raramente eram. Para pessoas como ele, fazer o trabalho perfeitamente era a expectativa mínima, nunca motivo para celebração. Então Alexandra Evans saiu do terminal novamente, desta vez sozinha. Ela caminhou diretamente até Marcus, ignorando os olhares confusos de sua equipe. Quanto tempo eles teriam levado para descobrir o problema real? Ela perguntou, sua voz controlada. Eles nunca teriam encontrado. Marcus respondeu sem rodeios. O jato teria caído com todos a bordo antes disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de Alexandra examinaram Marcus com uma intensidade desconcertante. Venha comigo, ela ordenou, surpreendendo a todos, especialmente Richard Hastings, que observava a cena com crescente desconforto. Agora. O que ninguém naquele aeroporto poderia imaginar era que aquele momento não se tratava apenas de jato consertado ou de vidas salvas.
Era o comeco de una historia que desafiaría preconceitos enraizados por guerracoes e exporía verdades que a élite da aviaca o tentara esconder por décadas. A maior delas, o homem que acabara de salvar a Coelho já havia projetado o sistema de pressurização que equipava metade da frota da Evans Aerospace, sistema pelo qual Richard Hastings havia recebido todo o crédito e as promocoes. Se esta história sobre preconceito e reconhecimento toca seu coração, inscreva-se no canal para descobrir como uma vida inteira de discriminação pode se transformar em triunfo como simples ato de justiça. Como diría que a decisão de Alexandra Evans nos próximos minutos não apenas mudaria a vida de Marcus, mas abalaria os alicerces de uma indústria inteira. Os olhos dos executivos seguiram Marcus e Alexandra enquanto eles se afastavam do jato, deixando rastro de especulação e sussurros nervosos no ar. Richard Hastings observava a cena como o rosto contorcido em uma máscara de preocupação, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Meu escritório. Agora, Alexandra comandou conduzindo Marcos para uma área do terminal onde poucos funcionários tinham acesso. Nenhuma palavra foi trocada durante a caminhada, apenas o som de seus passos ecoando pelos corredores polidos. O escritório particular revelou-se uma combinação perfeita de luxo e funcionalidade. Alexandra fechou a porta, fez gesto para Marcos se sentar em uma cadeira e sentou-se atrás de sua mesa. Você me disse seu nome completo? Ela perguntou, seus olhos estudando cada detalhe dele. Marcus Jennings. Silêncio pesado preencheu a sala enquanto ela digitava algo em seu tablet. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Marcus Jennings, MJ, ela murmurou. As iniciais gravadas em todos os desenhos originais do nosso sistema de pressurização G7. Marcus permaneceu impassível, mas seus dedos apertaram ligeiramente o braço da cadeira. Ela sabia. 3 patentes, 4 premios de inovação, mestrado em engenharia aeroespacial pela Universidade Técnica e ainda assim você conserta jatos como mecânico comum. Por quê? Porque ninguém contrata engenheiro negro do subúrbio para liderar equipes de desenvolvimento. Ele respondeu sem hesitação. E mecânicos têm contas a pagar, Sra. Evans. Alexandra abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Dentro dela havia documentos corporativos detalhando o desenvolvimento do sistema G7, todos assinados por Richard Hastings como engenheiro-chefe. O senhor sabe quanto lucro esse sistema trouxe para minha empresa nos últimos 5 anos? Ela perguntou, folheando os documentos. Aproximadamente $428,000. Marcus respondeu. O sistema reduziu o consumo de combustível em 23% e os custos de manutenção em 31%. Alexandra ergueu os olhos, surpresa com a precisão de sua resposta. Richard recebeu 3 promocos e bônus de $255,000 por seu trabalho. Ela continuou, enquanto eu continue a consertar jatos, Marcus terminou sem mostrar emoção. A conversa foi interrompida por uma batida insistente na porta. Richard Hastings entrou sem esperar por uma resposta, seu rosto uma mistura de falsa preocupação e ansiedade mal disfarçada. Alexandra, o conselho está esperando por você na videoconferência. E precisamos discutir. Ele parou ao ver Marcus, sua expressão endurecendo. O que ele ainda está fazendo aqui? O serviço está completo, certo? Na verdade, estávamos discutindo propriedade intelectual. Alexandra respondeu calmamente. Especificamente o sistema G7. O rosto de Hastings empalideceu visivelmente. Não entendo o que mecânico teria a contribuir para essa discussão. Sério? Interessante, porque tenho aqui os desenhos originais do G7 com as iniciais MJ, e acabei de descobrir que elas pertencem a Marcus Jennings, que trabalhou brevemente no Departamento de Desenvolvimento há 5 anos. Alexandra, isso é absurdo. Hastings forcou uma risada. Ele era apenas técnico assistente. O sistema G7 foi desenvolvido inteiramente pela minha equipe. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Uma mulher de meia idade entrou, carregando uma pasta ainda mais grossa que a de Alexandra, Sofia Chun, diretora jurídica da Evans Aerospace, que Marcus reconheceu de relatório sobre a empresa. Perdoe-me pelo atraso, Alexandra. Tive que verificar novamente os registros de propriedade intelectual. Ela disse, acenando educadamente para Marcos antes de se virar para Hastings, como mulher gelido. E sim, confirme tudo. A assinatura digital nos arquivos originais corresponde ao Sr. Jennings, não a sua Richard. Hastings pareceu engasgar com as próprias palavras. Isso deve haver algum engano. Ele trabalhou sob minha supervisão, qualquer contribuição menor. Menor? Alexandra interrompeu, abrindo outro arquivo em seu tablet.
Richard tenho emails para o Departamento de Arreis recomendando a demissão do Sr. Jennings por incompetência técnica. Exatamente 3 dias depois que ele enviou o projeto completo dos G7 para o sistema interno. Marcus observou a cena com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. 5 anos atrás, quando foi escoltado para fora do prédio como um criminoso, humilhado na frente de toda a equipe, ele havia jurado que um dia a verdade viria à tona. Ele não esperava que fosse assim ou tal de repente. Sr. Jennings, Alexandra disse, virando-se para ele. Adra John preparou alguns documentos que ela gostaria que o senhor revisasse. Basicamente, estamos propondo o reconhecimento retroativo de sua autoria, compensação financeira pelos royalties devidos e uma proposta. Que tipo de proposta? Marcos perguntou, mantendo a voz firme. O tipo que faz história, ela respondeu antes de se virar para Hastings. Richard, o senhor está temporariamente afastado de suas funções até a conclusão da investigação interna. Por favor, entregue seu crachá à segurança. Hastings vacilou, seu rosto uma máscara de raiva contida. Você não pode fazer isso, o conselho nunca. O conselho será informado em uma hora. Alexandra o interrompeu, e se quiser manter alguma dignidade, sugiro que saia por aquela porta agora, antes que eu decida chamar a segurança. Quando Hastings saiu, batendo a porta com força desnecessária, Alexandra virou-se para Marcos e Sofia. Agora podemos realmente começar. O que aconteceu nas 2 horas seguintes mudaria não apenas o futuro de Marcos, mas toda a estrutura de poder dentro da Evans Aerospace. Enquanto Sofia examinava os documentos legais, Marcus percebeu algo surpreendente sobre Alexandra Evans. Ela não estava apenas tentando corrigir um erro. Havia algo mais em seus olhos, reconhecimento, uma compreensão de algo muito maior. O que ninguém poderia imaginar era que Alexandra Evans guardava um segredo próprio. Sua pasta continha não apenas os documentos sobre o sistema G7, mas também uma investigação minuciosa de 2 anos sobre padrões sistemáticos de discriminação e roubo de ideias dentro de sua própria empresa. Marcus Jennings não era o primeiro, apenas o mais brilhante e aquele que havia deixado as evidências mais indiscutíveis, e Alexandra havia esperado pacientemente pelo momento perfeito para desmantelar todo o sistema por dentro. Enquanto isso, no estacionamento do aeroporto, Richard Hastings fazia uma ligação desesperada para seus colegas no conselho. Seu império estava desmoronando, mas ele ainda tinha uma carta na manga, documentos e alianças que poderiam não apenas destruir a carreira de Marcus, mas também derrubar a própria Alexandra Evans. O que ele não sabia era que cada movimento seu estava sendo monitorado, cada ligação gravada, e que a verdadeira batalha estava apenas começando. A sala de reuniões privada de Alexandra Evans era um mundo à parte do resto do aeroporto. Marcus sentou-se desconfortavelmente na cadeira de couro enquanto ela fechava a porta, isolando-os da agitação do terminal. O sistema de pressurização que você reparou, Alexandra começou, é uma versão modificada do G7, não é? Marcus manteve o rosto impassível. Sim, senhora. Um sistema que Richard Hastings supostamente projetou e pelo qual recebeu um bônus de 7 dígitos. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Um sistema que, curiosamente, tem as iniciais M nos projetos originais. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. Há 5 anos. Alexandra continuou. Você era um engenheiro júnior na Evans Aerospace. Você foi demitido por incompetência técnica 3 dias depois de enviar um projeto completo ao Departamento de Desenvolvimento. Tenho contas a pagar, Marcus respondeu calmamente. Mecânicos também pagam contas. Alexandra inclinou-se para a frente. Sabe o que mais descobri, Sr. Jennings? Você não foi o único. Nos últimos 10 anos, 7 funcionários talentosos foram demitidos em circunstâncias semelhantes. Todos negros ou latinos. Todos logo após contribuíram com inovações significativas. A porta se abriu e uma mulher de meia idade entrou carregando um tablet. Desculpe o atraso. Marcus está aí atrás. Vanessa Chun, nossa nova advogada geral. Vanessa tem conduzido uma investigação nos últimos 8 meses. A advogada assentiu. Sr. Jennings, temos evidências substanciais de roubo sistemático de propriedade intelectual dentro da Evans Aerospace. Seu caso é apenas a ponta do iceberg. Na mente de Marcus, flashes de memória, as noites trabalhando sozinho no laboratório,
Aimocao de resolver o problema de presurizacao que ninguém mais conseguia descobrir, o olhar calculista de Hastings quando viu os resultados, a humilacao pública de ser escoltado para fora do prédio. ¿Por que está me contando isso? Ele perguntou. Porque preciso de sua ajuda, Alexandra respondeu. Richard Hastings controla metade do conselho. Ele tem amigos poderosos. Preciso de provas irrefutáveis para derrubá-lo. E o que eu gano com isso? Reconhecimento, compensação financeira pelos royalties. E ela hesitou brevemente. A posição de diretor de inovação que deveria ter sido sua há 5 anos. Marcos quase riu. Você realmente acha que o conselho aceitaria um mecânico negro como diretor? Alexandra sorriu pela primeira vez. Eles não terão escolha quando entenderemos que está em jogo. E Drachun deslizou documento pela mesa. Este é acordo de confidencialidade. Qualquer coisa que discutirmos aqui. Eles foram interrompidos por uma batida insistente. Richard Hastings entrou sem esperar por uma resposta, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Alexandra, o conselho está esperando. E por que esse funcionário contratado ainda está aqui? Estávamos discutindo o sistema G7. Alexandra respondeu calmamente. O rosto de Hastings empalideceu sutilmente. Não entendo o que um mecânico teria a contribuir para a engenharia avançada. Fascinante, não é? Alexandra mostrou-lhe diagrama em seu tablet. Estes são os desenhos originais, com as iniciais MJ. Marcos era apenas técnico assistente. Hastings forcou uma risada. Qualquer contribuição menor. Menor? Alexandra interrompeu. Tenho e-mails seus recomendando a demissão do Sr. Jennings por incompetência técnica 3 dias depois que ele enviou este projeto. Hastings rapidamente recuperou a compostura. Alexandra, temos uma videoconferência importante. O conselho não vai esperar enquanto você ouve teorias da conspiração. Richard, Alexandra se levantou. O senhor está temporariamente suspenso até a conclusão da investigação interna. Você não pode fazer isso, ele exclamou. O conselho nunca. O conselho ser informado em uma hora, Alexandra o interrompeu. Sugiro que mantenha alguma dignidade e saia agora. Quando a porta bateu, Alexandra virou-se para Marcos. Temos 2 semanas e a Assembleia Geral de Acionistas. Precisamos de provas concretas até lá. Tenho algo melhor, Marcos respondeu finalmente. Tenho o prototipo original do G7, com meus registros de desenvolvimento datados e com assinatura digital. E o que é mais, tenho gravacões. Os olhos de Alexandra se arregalaram. Gravacos? De 5 anos atrás. Hastings explicando como limpar minha contribuição dos registros da empresa. Como me desacreditar palavra por palavra. A Drachun parecia impressionada. Como você conseguiu isso? Marcos sorriu pela primeira vez. Cresci consertando equipamentos eletrônicos no bairro mais pobre da cidade. Aprendi cedo que pessoas como eu precisam de seguro contra pessoas como ele. O que Alexandra Evans não podia imaginar era que Marcos não havia apenas guardado evidências sobre seu próprio caso. Em seus 5 anos trabalhando como mecânico, ele havia catalogado meticulosamente cada patente roubada, cada ideia apropriada, cada talento desperdiçado pelo preconceito institucional. Sua aparência simples era seu melhor camuflaje. Enquanto ele reparava yatos de bilionários, ele secretamente coletava o combustível necessário para derrubar sistema inteiro. Richard Hastings pensou que estava lidando com nada mais do que mecânico humilhado. Ele estava prestes a descobrir que estava enfrentando não apenas gênio da engenharia, mas estrategista paciente que havia transformado 5 anos de invisibilidade forcada na arma perfeita contra aqueles que o subestimaram. 6 meses depois, a sede da Evans Aerospace estava irreconhecível. O andar executivo, antes ocupado exclusivamente por homens brancos, agora refletia a diversidade que Alexandra Evans havia prometido implementar. No centro deste novo capítulo estava Marcus Jennings, não mais mecânico anônimo, mas diretor de inovação tecnológica, liderando a divisão que havia criado o sistema G7. E a Assembleia Extraordinária de Acionistas que havia ocorrido meses antes havia entrado para a história corporativa americana. Alexandra Evans, comadre, Chun ao seu lado, havia apresentado evidências irrefutáveis de discriminação sistemática e apropriação intelectual, culminando na devastadora gravação de Richard Hastings. Precisamos nos livrar deste mecânico pretensioso. A voz de Hastings ecoou pelos alto-falantes do auditório lotado. Assumam a propriedade do sistema, eliminem qualquer vestígio de autoria dela. Quem acreditaria que uma mulher negra do subúrbio criou algo tão sofisticado?
Nosos clientes confiam en nos, não em pessoas como ela. O silencio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio crescente de indignação. As ações da empresa despencaram 18% naquele dia, mas o que veio a seguir surpreendeu até os mais críticos. Eu poderia ter processado individualmente, Marcus explicou em sua primeira entrevista para a prestigiada revista Aviation Technology. Mas o problema era maior do que Richard Hastings, era sistémico. A solução proposta por Marcus e totalmente apoiada por Alexandra foi revolucionária. Criar um programa para identificar e recompensar todos os funcionários cuja propriedade intelectual havia sido apropriada nos últimos 10 anos, mais do que isso, estabelecer um fundo de inovação especificamente direcionado a comunidades historicamente marginalizadas. Richard Hastings, enquanto isso, enfrentou vários processos, suas credenciais profissionais foram revogadas e sua reputação destruída. O homem que um dia ridicularizou Marcus na pista agora não conseguia sequer encontrar um emprego como consultor em empresas de terceira categoria. Vingança não era meu objetivo. Marcus confidenciou a Alexandra durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Comunitária financiado pela Evans Aerospace. Justiça era, visibilidade era. O centro, localizado no mesmo bairro onde Marcus havia crescido, oferecia treinamento técnico avançado para jovens sem acesso a educação formal de qualidade. Sob sua orientação, 3 patentes revolucionárias já haviam surgido de alunos do programa. Sabe o que é irônico? Alexandra perguntou, observando um grupo de adolescentes trabalhando em um protótipo. Se Hastings tivesse simplesmente dividido o crédito com você, ele ainda seria diretor. A ganância faz as pessoas subestimarem completamente o potencial dos outros. Ainda mais surpreendente foi a proposta que Alexandra fez a Marcus 3 meses depois de ele ter sido contratado. Não era apenas uma posição de gerência que ela estava oferecendo a ele, mas uma parceria, literalmente e figurativamente. Achei que ela estava louca quando sugeriu uma fusão. Marcus confessou no Good Morning America. Não um casamento, como as pessoas especularam, mas uma fusão de negócios. Minha pequena empresa de engenharia, que eu havia mantido funcionando na minha garagem durante aqueles 5 anos como mecânico, agora valia 30% da Evans Aerospace. Os ex-executivos que riram dele naquela manhã na pista não estavam mais rindo. Alguns haviam pedido demissão, incapazes de servir sob sua liderança. Outros permaneceram, aprendendo da maneira mais difícil que talento e competência não têm cor. No aniversário de ano do incidente, Alexandra organizou um evento especial. Todos os funcionários foram convidados para o lançamento do novo sistema de propulsão desenvolvido pela equipe de Marcus, uma tecnologia que reduziria o consumo de combustível em aeronaves comerciais em 40%. Há ano, muitos de vocês testemunharam homem negro sendo ridicularizado enquanto salvava vidas. Alexandra iniciou seu discurso. Hoje, esse mesmo homem está salvando nossa indústria. Nosso planeta é mais importante. Ele está salvando sonhos que poderiam ter sido sufocados pelo preconceito. Marcus examinou a plateia, identificando rostos que outrora o trataram com desprezo e agora o aplaudiam de pé. Ele não sentia orgulho daquela transformação em particular. Sabia que alguns aplaudiam por interesse próprio, não por conversa genuína. Mas os jovens engenheiros de diversas origens que agora ocupavam posições antes inatingíveis. Para eles, o esforço havia valido cada segundo. Na primeira fila sentava uma figura inesperada, sua mãe, Asra Jennings, de 72 anos, que havia trabalhado como faxineira em prédios corporativos por toda a vida para que ele pudesse ir para a faculdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. A verdadeira mudança, Marcus concluiu em seu discurso, não acontece quando pessoas como eu rompem a barreira e alcançam o sucesso. Acontece quando abrimos as portas e garantimos que o talento não seja desperdiçado por preconceitos absurdos. A verdadeira justiça não é apenas individual, é estrutural. A história do mecânico que se tornou coproprietário inspirou toda uma geração de jovens engenheiros de comunidades marginalizadas. Programas semelhantes começaram a surgir em outras corporações, em parte devido à pressão social, em parte porque viram o sucesso inquestionável da Evans Aerospace depois de abraçar a diversidade não como um slogan, mas como uma prática concreta. O sucesso não apagou as cicatrizes de uma vida inteira de preconceito, mas deu a Marcus uma plataforma poderosa para transformar a indignação em impacto positivo. E ao observar os jovens estudantes em seu centro comunitário,
Ele sabia que a maior vitória não era seu trabalho ou sua fortuna, mas o olhar nos olhos daqueles jovens, livres da dúvida que ele carregara por décadas. A melhor resposta ao preconceito nunca foi o sucesso individual, mas criar caminho para que outros pudessem seguir, livres dos obstáculos que quase destruíram seus sonhos. Se esta história de discriminação transformada em triunfo coletivo tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo para acompanhar outras histórias de justiça que provam uma verdade fundamental. Às vezes o maior ato de dignidade não é apenas superar barreiras, mas derrubar o muro para que ninguém mais precise escalar tão alto apenas para ter uma chance justa.